cabeça, vamos orar para a palavra, esse momento onde o Senhor vai tocar no seu coração, vai trazer um ensinamento para ti, que Ele possa usar o pastor como instrumento para te abençoar. Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te pedimos agora, Senhor, que a tua palavra santa, abençoada, chegue a esse coração que necessita, meu Deus, ser tocado, ser transformado. Quando tudo diz que não, Senhor, quando tudo diz que não, a própria canção diz: tua voz nos encoraja a prosseguir. Que nós possamos, Senhor, ouvir a sua voz, continuar ouvindo a sua voz. Então, Senhor, faz com que sua voz venha agora até nós, através do seu ministro, Pai. Em nome de Jesus, o abençoa e nos alimenta com a tua palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Um dia como desse, como hoje, dia de domingo, em que a igreja estava toda reunida, adorando e louvando ao Senhor. Não está sendo diferente, porque na sua casa você está fazendo isso. Você está adorando e está glorificando a esse Deus. E como a oração que foi feita aqui há pouco instante, você perceba o cuidado que Deus tem na sua vida. Como Deus, Ele cuida de você. Ele cuida do que é seu. Ele cuida da bênção na sua vida. A mensagem de hoje, como o título já foi falado aqui, quando tudo diz que não. Só queria dizer uma coisa para vocês. O impossível é uma das... Eu quero encontrar a palavra mais rebuscando para isso. O impossível. Vou falar sobre isso. É uma das coisas que Deus mais sabe fazer. O impossível é a especialidade de Deus. É uma das especialidades do nosso Senhor. Esse é o impossível. Eu quero que você curve a sua cabeça, quero que você feche os seus olhos. Quero que você adore ao seu Deus agora. Adore ao seu Senhor e peça para a palavra de hoje entrar no seu coração. Peça para que ela seja abundante na sua vida. Que ela encontre em você guarida. Que ela encontre em você conforto. Que ela encontre em você e lhe dê paz. Peça isso a Deus. Meu Deus, que nessa noite, Senhor, a tua palavra entre no meu coração, traduzindo assim, vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço uma bênção especial na vida de cada um dos seus filhos. Amém. Quando tudo diz que não. Tem um hino que diz que quando tudo diz que não, o Senhor nos dá coragem para prosseguir. Mas eu quero falar de coisas que muitas vezes tem acontecido na sua vida, tem dito vários nãos para você. Você recebe um não de um lado, um não de outro. São várias coisas que surgem na sua vida e todas elas dizem não. Elas são uma fonte muitas vezes inesgotável de não para você. Você não pode, você não vence, você não consegue. A nossa visão, quando a gente percebe essas coisas, quando a gente vê essas coisas, fica limitada, fica embaçada. A gente não consegue ver o todo, a gente não consegue ver a nossa vitória lá na frente. Fica muito embasada. Eu lembro de Tomé. Tomé, quando viu aquela cena horrenda na cruz do seu Deus, aquele que ele seguia, sendo crucificado, isso marcou Tomé de um jeito que a sua visão ficou embaçada. E ele não pôde, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. É isso que muitas vezes
a nossa visão faz que a gente veja só as dificuldades, só o momento horrendo. A gente gosta muito de julgar a Tomé dizendo, olha, ele para poder crer, ele teve que ver. Mas eu queria que você, antes de julgar, você pudesse se colocar no local daquele homem, no lugar daquele homem. Aquele homem que viu Jesus fazer tantas coisas e agora ele estava vendo aquele Jesus sendo crucificado. Uma visão horrenda que marca e que marcou a vida daquele homem. Assim também sou eu, assim também é você. Quando as coisas ao nosso redor surgem dizendo não para a gente perde a fé, a gente perde a esperança. A história que nós vamos contar hoje à noite é uma história de uma mulher que tudo dizia não para ela, mas o nosso Deus disse sim. E é sim para você que Deus vai dizer nessa noite. Não importa o que tudo ao seu redor está dizendo, não importa as situações que você está passando, não importa isso, não importa se a sua família está dizendo não, não importa se o seu patrão está dizendo não, não importa tudo que está dizendo não ao seu redor, o seu Deus nessa noite vai dizer sim para você. Confie, creia. Essa mulher da nossa história de hoje, tudo dizia não para ela, mas o seu Deus, o nosso Deus, disse sim. Eu quero acompanhar com os irmãos a leitura que está no segundo livro de Reis. No capítulo 4, é uma leitura um pouco extensa, mas essa leitura, ela por si só, já tem uma mensagem que vai ficar gravada no seu coração, que vai ficar marcada na sua vida. 2 Reis, capítulo 4, ou melhor, 2 Reis, capítulo 4. Verso 8 em diante. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou chamar o seu servo Geazi e mandou que ele chamasse a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse cuidado por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo da mãe até
o meio-dia e depois morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corre ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares aqui, eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Convido você mais uma vez a pedir para que essa palavra entre no seu coração e faça morada na sua vida. Amém? Meu Deus, trata conosco, trata com cada pessoa, Senhor, em onde está chegando, Senhor, essa transmissão. Trata com cada vida. Dá a cada um, Senhor, segundo a tua medida, Senhor. Dá a cada um, Senhor, segundo o pedido deles. Dá a cada um, Senhor, segundo a tua vontade. É assim que eu peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo dizia não para essa mulher. A Bíblia diz que era uma mulher rica. Era uma mulher bem afamada. Era uma mulher que tinha posses. A gente pode ver isso, que ela disse ao seu marido: meu marido, vamos construir uma casa para ele, um quartinho para ele. A gente pode ver isso quando o seu marido foi ter com seus empregados. A gente pode ver isso quando ela mandou selar uma jumenta, quando ela chamou o servo. Essa mulher tinha posses. Mas eu quero dizer para você que naquele tempo, naquele período, principalmente naquele período, toda mulher que era estéril, e olhe que a Bíblia registra alguns casos de mulheres estéreis. Toda mulher que era estéril, ela era tida como terra seca. Era não.
era não para a sua descendência, era não para o seu futuro, era não para as coisas, para os sonhos, que é tudo que as pessoas querem, alguém para prolongar os seus sonhos, a sua família. Ela tinha não. Algumas mulheres da Bíblia, como Sara, como Rebeca, como Mical, porque ela desobedeceu ao rei, como Isabel, como a mulher de Abimeleque, como a serva dele. Eu quero que vocês entendam, várias mulheres passaram por esse processo, e esse processo fazia com que essas mulheres fossem envergonhadas. Vocês lembram da história de Raquel? Raquel e Lia. Lia tinha filhos e Raquel não tinha. Raquel era tida como uma terra seca, uma terra não fértil. Vocês lembram de Ana? Não tinha filhos, enquanto seu marido era casado com outra mulher que dava filhos um ano após outro, e ela não tinha filhos, e por isso ela era humilhada. Terra seca. A gente vê também outra coisa que dizia não a essa mulher. Sabe o que era? O marido já. A Bíblia diz que o marido, segundo Geazi, já era idoso. Ou seja, todas as coisas diziam não para que aquela mulher não pudesse prolongar a sua descendência, para que aquela mulher não pudesse ter os seus sonhos vingados. Quem sabe a tristeza que passava no coração daquela mulher? Sabe o que dizia não para ela também? O conformismo. Aquela mulher estava conformada de não poder ter filhos, conformada de não ter a bênção. E eu fico pensando, você que não recebeu a bênção do Senhor, e você está conformado, você está quieto. Quando a gente lê outras mulheres, o caso mesmo de Raquel, ela criou um desespero, ela criou um choro de desespero, e ela chegou até a dizer a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. É desespero ou não é? É uma pessoa que está desesperada por uma bênção ou não é? Mas essa mulher estava conformada. Não vou ter mais. Sabe outra coisa? Esse conformismo. No caso de Ana, Ana se desesperou. O sacerdote passou e ela estava orando, e o sacerdote, por conta da sua aflição, achava que Ana estava embriagada. E Ana fez um voto. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Ela diz: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe, esse desespero de Ana fez com que ela prometesse. É assim que acontece quando a gente está desesperado por uma bênção. A gente promete várias e várias coisas. A gente promete. Mas essa mulher, não. Essa mulher estava conformada com o não que a vida tinha dado a ela, com a impossibilidade de gerar um filho, já tinha dado não. Ela já dizia no seu coração: eu não vou conseguir, eu não vou ter. Talvez seja isso que você está dizendo hoje: eu não vou ser feliz, eu não vou ter um casamento feliz, eu não vou ter uma família feliz. Já chegou o não na sua vida, você está conformado. E foi que aquela mulher estava conformada. Aquela mulher, ela sabia, o texto nos diz que ela sabia que Eliseu era um santo homem de Deus. Os milagres que Eliseu fazia eram corriqueiros, eram conhecidos. Então talvez, se ela propôs no seu coração pedir a Eliseu, certamente a bênção viria. Mas ela estava conformada com o não já recebido pela vida. Tudo dizia não para ela. Você tem recebido vários não? Tem? Várias pessoas já disseram que você não pode. Eu quero que você confie no que a Bíblia diz. Você pode. Você é filho de Deus. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Deus vai fazer em você
vai fazer acontecer em você os planos que Ele traçou desde o ventre da sua mãe. Você será mais do que vitorioso. Mesmo essa mulher na conformidade, o Senhor prometeu a ela. Irmãos, quando eu vejo a promessa que Eliseu fez a essa mulher, eu só me lembro, sabe de quem? De Davi. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aquela mulher que tinha recebido vários nãos da vida, aquela mulher que tinha um não já intrínseco no seu coração, aquela mulher, ela agradava a Deus. Como é que você sabe disso, pastor? Sei disso pelo texto lido. Quando o homem de Deus passava, a Bíblia diz que ela foi até o homem de Deus e disse: vá comer na minha casa hoje. E ele foi comer um dia na casa dela. E ela disse: todas as vezes que vier aqui, é na minha casa que você vai ter pouso, é na minha casa que você vai ficar, porque você é homem de Deus, o Senhor é homem de Deus, e eu sei abençoar os homens de Deus. Aquela mulher abençoava, e isso agradava o coração de Deus. Aquela mulher se dispôs, ela com a generosidade dela se dispôs a construir um canto, um quarto para o seu hospedeiro. Hospedou esse homem de Deus, hospedou o servo do Senhor. A generosidade e a bondade daquela mulher fez com que o coração de Deus se movesse em retorno dela, se movesse em retorno do que ela podia fazer ou ter. Agrade do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O Senhor, Ele, quando olha um coração voltado a Ele, quando olha um coração ofertante a Ele, quando olha um coração generoso a Ele, Ele diz sim, quando todas as coisas diziam não. Sabe o que acontece? Às vezes nós dizemos tanto não para Deus, tanto não para as coisas de Deus, tanto não para as coisas que Deus colocou na nossa vida, tanto não para os casos que Deus colocou no nosso coração, tanto não para os pastores, tanto não para os missionários, tantos não para as igrejas, que a gente não tem o sim de Deus na nossa vida. A gente não tem o sim de Deus, a gente não tem o sim na nossa vida, porque a gente só sabe dizer não. É não posso, não quero, não faço. Tem pessoas aproveitando esse tempo de pandemia, de isolamento, para dar vários nãos a Deus. E aí vem com a desculpa: não gosto, não me associo. Nem para orar você pode. Será que você tem dito tanto não a Deus? Será que você quer o sim de Deus? Porque se você quiser o sim de Deus, o seu coração tem que ser de Deus. Você tem que ser para Deus. E as coisas que te dizem não vão começar a te dizer sim. Mas coisas ruins também acontecem para pessoas boas. A Bíblia diz que aquela mulher, ela recebeu a promessa, e a promessa foi: olha, daqui a 1 ano você vai gerar um filho. E ela disse: olha, Senhor, olha, meu Senhor, não iludas a tua serva. Eu não posso, eu sou estéril, meu marido já é velho, todas as coisas me dizem não. Mas Eliseu disse: mas o meu Deus, o seu Deus, está dizendo sim a você. E é isso que eu quero que você entenda, igreja, nessa noite: que Deus, Ele olha para as suas dificuldades e põe um sim na sua oração. Ele põe um sim no desejo do seu coração. Ele põe um sim. A bênção chegou. A Bíblia diz que no outro ano, naquela mesma época, a mulher gerou um filho. E o tempo vai passando, e o menino vai crescendo. E diz que um certo dia, aquele menino vai visitar o seu pai, que está no campo com os ceifeiros. E de repente,
aquele menino sente uma dor forte, e aquele menino começa a gritar: ai que dor de cabeça, ai que dor de cabeça. O pai se preocupa, como todo pai faz. Aquela bênção que a mulher recebeu, eu acho que quem mais desfrutava dessa bênção era o marido. Olha onde o menino estava, com o pai. O pai pega um dos seus servos e manda levar esse menino para casa. Leve e mande ficar com a mãe, porque a mãe cuida dele. O menino chega em casa, a mãe o abraça. Eu imagino quanto tipo de chá ela deve ter feito para aquele menino. Eu imagino uma mãe que vê o seu filho desfalecer, mas não teve jeito. O menino morre. E aí, a morte disse não para aquela mulher. A morte roubava agora a sua bênção. A morte roubava os seus sonhos. A morte roubava a sua esperança. A bênção agora tinha sido perdida. A bênção agora tinha saído. A bênção tinha acabado. Eu e você, nós já passamos por isso, de termos recebido a bênção de Deus, e essa bênção se perder, e essa bênção se acabar, e essa bênção não mais vingar nas nossas vidas, e a gente fica triste. Deus diz sim a você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tiago, no seu capítulo 4, no verso 3, ele diz que você pede, nós pedimos, todos pedem, muitas vezes nós não recebemos, porque nós pedimos mal. Eu quero dizer para você, Deus quer lhe dar um sim. Veja como é que você está pedindo a Deus. Veja qual é o seu coração. Veja se o seu coração é igual dessa mulher, um coração generoso. Veja isso, porque Deus quer dar um sim. Aquela mulher, por ter vivido tanto tempo sem a bênção, sem ter o filho, talvez seu coração tivesse duro. Isso é que diz alguns pensadores. Eu acho que ela estava tão amolecida, de tanto tempo sem ter a bênção, e agora está gozando a bênção, que essa dor hoje era maior do que a dor de antes. A dor de ter perdido o filho era maior do que a dor de não ter tido o filho. Mas Deus, para ela, disse sim. Mas pastor, porque Deus disse para ela sim? E essa mulher nos ensina algumas lições nessa noite. A primeira coisa que eu percebo nessa mulher, essa mensagem veio através dessa frase que eu vou usar hoje. Sexta-feira passada eu estava escutando uma live muito boa, o Frutos do Espírito, com a pastora Rose. E cada semana ela tem um convidado, e o convidado de sexta-feira passada foi o pastor Lucas Abreu. E eles estavam falando do autocontrole, do domínio próprio. E quando eu ouvi, e eu fui ao quarto, eu comecei a preparar essa mensagem e perguntando, na Bíblia, qual a pessoa teve o mais autocontrole? E eu encontrei essa mulher. Eu vejo nessa mulher um exemplo de autocontrole. O seu filho morto. A Bíblia diz que ela pega o seu filho, vai até o quarto do homem de Deus, vai até o quarto do profeta, deita esse menino, se arruma, sai do quarto, fecha a porta, desce as escadas, encontra com o marido, faz um pedido ao marido. O marido pergunta a ela como estão as coisas, e ela diz que tudo ia bem. Você tem se desesperado quando as coisas não estão dando certo na sua vida? Quando a bênção foi perdida? Quando as coisas têm dito não para você? É isso que você está sentindo? Você está sentindo essa desesperança no seu coração? Está sentindo isso? Aquela mulher, ela não perdeu o controle
Sabe por que ela não perdeu o controle? Porque ela conhecia Deus e ela sabia que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle da vida, inclusive no controle da morte. E isso é que eu percebo nessa mulher, o autocontrole dela. Você deve ter o autocontrole para que você tenha o sim de Deus na sua vida. Não se desespere, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. É a continuação do Salmo 37. Aquele que agrada ao Senhor tem as orações respondidas, tem o desejo do seu coração respondido, mas entrega todo o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque Deus, ele tem o controle da sua vida, e aonde as coisas dizem não para você, Deus diz sim. Sabe a segunda coisa que eu vejo? Aquela mulher não desanimou. Aquela mulher continuou, ela não desistiu, ela foi buscar a bênção de volta na fonte da bênção que ela tinha recebido. Ela não foi para qualquer um, sabe? Ela não correu para cartomantes, ela não correu para pedir dinheiro emprestado, ela não correu para coisas nenhuma. Ela foi em direção ao que ela sabia que ela podia receber como bênção. Foi assim que ela foi. Ela foi em direção a Deus. O servo do Senhor sabe muito bem que aquele que busca, encontra. Eu não gosto muito da palavra busca nesse versículo. Eu gosto mais daquela outra frase, daquela outra palavra, aquele que procura. Aquela mulher, ela não desistiu e ela foi procurar aonde ela sabia que a fonte da bênção jorrava, porque ela reconhecia em Eliseu autoridade divina, bênção do céu. A terceira coisa que essa mulher fez, que me chama a atenção, a situação horrenda, a visão para ela talvez fosse igual à visão de Tomé, quando viu Jesus na cruz sendo crucificado. Talvez a visão que ela está sentindo agora tenha sido a mesma visão que você sentiu quando perdeu uma grande bênção na sua vida. Talvez a visão daquela mulher agora, a situação dela, seja igual a várias que você já passou e tem passado. Então vamos aprender o que ela fez. A Bíblia disse que quando ela encontrou, primeiro, com uma pessoa que não era tão confiável, mas isso é outra mensagem sobre Geazi, que ele perguntou como é que vai a sua vida, e ela disse: tudo me vai bem, seu marido vai bem, seu filho vai bem, a senhora vai bem. Eu quero que você aprenda uma coisa com essa mulher: só conte os seus problemas para Deus. É Ele que tem a solução para tudo. É Ele que pode, em face ao não que a vida está lhe dando, ao não que a situação está lhe oferecendo, Ele pode lhe dar um sim. Ele pode dizer a você: tudo eu posso, confie em mim. Mas o fato mais interessante que eu acho é quando ela chegou até o homem de Deus. A Bíblia diz que ela se lançou aos seus pés. Tem quanto tempo que você não se quebranta diante de Deus? Tem quanto tempo que você não ora a Deus? Tem quanto tempo que você não se derrama diante do Pai? Ah, pastor, está em quarentena. O Senhor não está em quarentena na sua vida. Ele tem te abençoado todos os dias. Ele tem multiplicado a sua bênção todos os dias. Todos os dias Ele tem dito sim para você. Ele não tem parado. Ele não tem calado a sua voz. O Senhor continua operando em nossas vidas e dando sim para nós. Ela se lançou aos pés. Mesmo quando tudo ia mal. Mesmo com seu filho morto, ela sabia o que era quebrantamento. As coisas ruins voltam a acontecer. Sabe, 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 13, o Senhor diz: olha, se eu fechar os céus, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva,
ou se enviar a peste entre o meu povo, ou se eu enviar praga, ou seja, destruição. Talvez a sua vida esteja vivendo assim, uma vida de destruição, uma atrás da outra. A bênção que você tinha, você perdeu. Talvez você esteja passando por isso. Mas eu vou completar o verso que todo mundo gosta, que é o 14 de 2 Crônicas, o capítulo 7. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu e você pode dar um amém da sua casa? Se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Assim que Deus diz: dos céus eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Ele está dizendo: aonde tinha não para você, eu estou dando um sim. Quero concluir essa mensagem de hoje. Quando tudo dizia não para aquela mulher, estéril, marido já idoso, a sociedade cobrando dela, o seu coração já conformado com a situação de derrota, tudo dizia não. Ela recebe uma bênção de Deus, coloca o seu filho nos seus braços. O tempo passa e ela perde o filho, e ela não desanima, ela continua buscando o sim de Deus. Essa mulher, ela tem um autocontrole, essa mulher, ela tem serenidade, essa mulher é bondosa, essa mulher é generosa, essa mulher não desanima, essa mulher não é maldizente. Tudo me vai bem, é a frase que ela mais usava. Ela vai até o homem de Deus, e lá ela se inclina, ela se prostra, e ela diz: eu não saio daqui se tu não fores comigo, como disse assim Moisés ao Senhor. O homem de Deus vai até lá. Vocês sabem o fim da história. Quando tudo dizia não, Deus disse sim àquela mulher, e ela pôs de novo o seu filho nos seus braços. E é assim que Deus vai dizer para você: se os seus sonhos estão mortos, o Senhor tem ressuscitado eles. Aonde a morte disse não para você, aonde todas as coisas disseram não, Deus nessa noite está lhe dizendo sim, e encorajando você a avançar, encorajando você a prosseguir. Oh, aleluia. Feche seus olhos e canta esse louvor com a gente. Adore esse Deus. Quando tudo diz que não, oh, aleluia, Deus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, tudo diz que não, e parece, ou parece que o mar não vai se abrir, Deus está com você, ajustando a sua vida. Sei que não estou só, E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh, aleluia, Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus, Ele tem dito sim para você. Talvez as situações da sua vida tenham dito não, mas Deus, Ele vai continuar dizendo sim para você.
Ele vai continuar com o seu trabalho de graça e misericórdia em nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor derrame sobre você toda a sua graça e toda a sua bênção. Que você sinta o amor e o cuidado do Pai, a proteção que Ele vai fazer na sua vida, o cuidado dEle, que nos anima, que nos encoraja sempre a prosseguir. Continue adorando esse Deus, porque o sim, o Senhor vai lhe dar, e o não que a vida já lhe deu, vai ficar para trás, e o Senhor vai continuar te abençoando. Tenha uma rica semana, na paz do Senhor.